Obrigada. Queridos, quantos aqui amam a palavra de Deus? Digam amém. Eu também amo a palavra de Deus. Então, na verdade, hoje a gente não precisava nem abrir a Bíblia, porque o texto que eu vou pregar aqui, eu tenho certeza que você conhece. Amém? Quantos aqui conhecem o Salmo 23? Quantos sabem falar de cor o Salmo 23? Quem sabe? Quem sabe, levanta a mão. Quem não sabe, precisa decorar, gente. Isso aqui é tarefa de criança na escolinha dominical. Precisa decorar o Salmo 23, o salmo mais conhecido da Bíblia. O Senhor é meu pastor. Vamos abrir a Bíblia. Ah, já está lá. Glória a Deus. Vamos ler ali então. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor por esse salmo maravilhoso? Amém. Glória a Deus. Queridos, olha, eu estava ouvindo aqui agora, durante o momento profético, o pastor Douglas falando que Deus procura Davis. Deus quer levantar Davis nessa geração. Davi foi quem escreveu esse salmo. Amém? Foi Davi que escreveu. Davi era um adorador. Davi era uma pessoa, um rapaz que andava com Deus desde pequenininho, desde criança. E sabe o que é o mais maravilhoso? Porque esse é um salmo realmente muito conhecido, viu, gente? Salmo 23 é um salmo que eu decorei, meu marido, desde pequeno, né? Bem, a gente sabe de cor, a gente aprendeu lá. Sério, é importante ensinar a criança, né? A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho em que deve seguir, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É importante memorizar a palavra. Então esse é um salmo que talvez seja o salmo mais conhecido da Bíblia. E eu gostaria de falar aqui nessa noite que mais do que conhecer e memorizar esse salmo, mais importante que isso, é viver esse salmo, né? É viver. Quem sabe que Davi era um pastor de ovelhas? Davi era um pastor, que desde que ele era um adolescentezinho, que cuidava das ovelhas, do rebanho do seu pai. E certamente ele escreveu esse salmo baseado na sua própria experiência como pastor. Amém? Eu fico imaginando que ele deve ter escrito esse salmo pensando, ele se coloca como uma ovelha nas mãos do pastor maior que é Deus. Porque ele sabia o que era ser um pastor. Ele sabia o quanto que ele tinha que correr atrás da ovelha, ajudar, levar, dar comida, né? Ele sabia que ele tinha que alimentar, que ele tinha que fazer ela descansar, ele tinha que conduzir. Porque se ele não fizesse aqui, a ovelha, gente, é o bichinho mais indefeso que existe, não é? A ovelha é uma criatura indefesa, ela vive ali no rebanho, ela é dependente do pastor. Ela é dependente de alguém que cuide dela. E eu então fico imaginando Davi, olhando aquelas ovelhas, e ele se colocando no lugar delas, né, e pensando, puxa vida, assim como eu sei que uma ovelha precisa ser cuidada, Deus é o meu pastor. Assim como eu tenho a responsabilidade, o cuidado, né, de levar comida, levar ela para descansar quando ela precisa, proteger contra o mal, contra os predadores, né, de cuidar da ovelhinha, limpar os carrapichos que ela pega, né? Sempre existe uma ovelhinha que foge, né? Assim, a gente vê tantas histórias, tem exemplo aqui de parábolas na Bíblia. E então ele ficava imaginando, né? Que ele nas mãos de Deus como aquela ovelhinha.
e Deus cuidando, e Deus amparando, Deus livrando do mal, amém, gente? Então é muito bonito a gente imaginar isso aqui. Agora, sabe o que é interessante? Que esse salmo de Davi, ainda que ele fala, né, de cuidar de Deus, da ovelha, é um salmo que fala desse cuidado, né, de Deus com o seu povo. Esse salmo aqui de Davi, quando Davi escreveu esse momento, esse salmo, ele não estava vivendo um momento de apacentamento. A experiência estava ali dentro dele. Ele escreve porque ele tinha experiência do que era ser um pastor. Mas segundo os estudiosos, os historiadores, esse salmo foi escrito quando Davi fugia dos seus inimigos. Quando Davi fugia, talvez de Saul, ou talvez do próprio filho Absalão, que o perseguia. A gente sabe que Davi foi um homem ungido por Deus, escolhido por Deus para ser rei de Israel. Porque Deus havia desistido de Saul. Saul foi o primeiro rei que Deus levantou. Só que Saul não cumpriu a vontade de Deus, saiu dos propósitos de Deus, se desgarrou, foi a ovelha desgarrada e que não quis conserto. Então Deus resolve levantar Davi. Deus envia Samuel até lá no pasto, lá onde ele morava, quando ele ainda era um jovem, e fala para Samuel: vai ungir esse rapaz, ele vai ser o novo rei sobre Israel. E Samuel faz isso, e Davi recebe aquela unção. É bonita a história, se você nunca leu, leia. Viu a história de Davi? Samuel chega diante da casa de Jessé, que era o pai de Davi, e fala: eu vim sacrificar ao Senhor. Manda chamar os seus filhos, porque nem Samuel sabia quem que era o filho escolhido, só sabia que era naquela casa, né? E aí o pai Jessé manda chamar todos os filhos, exceto Davi. Davi fica lá no pasto, lá nas montanhas, cuidando das ovelhas. E Samuel chega ali com o chifre de azeite, né? Porque era um ritual, eles derramavam realmente o óleo sobre a cabeça do ungido, do escolhido por Deus, e o Espírito de Deus vinha sobre aquela pessoa. E então Samuel olha para o primeiro filho de Jessé, um homem forte, um jovem bonito, guerreiro, e fala: certamente é esse que Deus escolheu para ser o rei. Só que quando ele chega, ele vai orar, e ele fala: não é. Aí eles não trazem outro guerreiro, tal. Samuel olha: não foi esse que Deus escolheu. E vem o terceiro, vem o quarto, todos os filhos de Jessé vêm até Samuel, com exceção de Davi. E Samuel fala: não tem nenhum aqui que Deus escolheu. Então Samuel fala: não tem mais nenhum filho? Acabaram-se os filhos? Ele fala: não, tem Davi. Tem um rejeitado que está lá no pasto, né? E aí ele fala assim: então mande chamá-lo, porque nós não vamos sentar à mesa enquanto esse rapaz não vier. E quando Davi chega, a Bíblia diz que Davi era um jovem ruivo, de boa aparência, um menino assim com a carinha de bom, guerreirinho, baixinho, né? A Bíblia fala que ele não era igual aos irmãos. E Samuel olha para ele, e Samuel fala assim: olha, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus achou Davi um homem segundo o seu coração, que faria toda a sua vontade. Então Samuel derrama ali o chifre de azeite, e Davi, a partir dali, o que acontece com a vida de Davi? Ele recebe o Espírito Santo de Deus e dá-lhe guerra, e dá-lhe luta, viu, gente? Porque não é brincadeira não, Deus ungiu para ser guerreiro, Deus ungiu para ser rei, mas olha, aí Saul não aceita, porque Saul já era o rei, né, estabelecido, ele não aceita aquilo de jeito nenhum, e sente muita inveja de Davi, persegue Davi, e aí tem a história, né, por causa da unção, Davi derruba Golias, ele mata o gigante que afrontava o exército de Israel, mas mesmo assim, Deus de alguma forma faz Davi se aproximar do trono, mas Saul fica revoltado com ele, e Saul passa a persegui-lo durante toda a vida de Saul. Saul perseguiu Davi, para ele não assumir aquele trono.
E numa dessas perseguições, Davi foge, vai para o meio da caverna. A Bíblia diz que Davi, gente, ele ajunta na caverna ali, olha a equipe dele. Eram os rejeitados, os revoltados, os amargurados de espírito, essa galera, né, que começa a seguir Davi. E eles então, eles formam um exército e eles eram fiéis a Davi. Era um exército fiel, e Davi então sai ali com aquele exército, fugindo, guerreando, né? E numa dessas empreitadas, que ele estava fugindo, ele escreve esse salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Agora é interessante, eu não sei quantos aqui têm acompanhado a ministração do nosso bispo, ele tem pregado uma sequência de palavras sobre paz. Quantos têm ouvido? Maravilhosa, né? E nós já temos aprendido que paz não é ausência de problema, não é isso? Paz, ela é segurança interior, ela é convicção de que nós não estamos sozinhos, ela é a certeza de que Deus está acima dos nossos problemas. Deus está acima dos problemas e nós estamos nas mãos de Deus. Isso é paz. Amém? O bispo contou uma história aqui sobre essa coisa da paz, e ele falando sobre um concurso que houve uma vez, né? De pintores que tinham que representar a paz num quadro. E aí eles fazem quadros maravilhosos representando a paz, e o quadro que ganha em segundo lugar é um quadro que aquela serenidade, aquelas águas tranquilas, aquela coisa linda, né? Ganha em segundo lugar. E o quadro que ganha em primeiro lugar foi um quadro completamente diferente. Era um quadro que tinha uma queda d'água, sabe, uma catarata, assim, a coisa medonha. Quem já chegou perto de uma catarata? É uma coisa assustadora. É assustadora, dá um medo na gente, né? Porque muita água, aquela coisa, parece que você não tem controle. E então, ele pinta aquela queda d'água terrível, saindo aquelas nuvens subindo de água e tal, e no meio daquela catarata, um galho de árvore, assim, no alto, um galho de árvore, uma água fininha, vai até lá na ponta, e na pontinha um ninho, e no ninho um passarinho, ovinho. Esse foi o quadro que ganhou em primeiro lugar. Por quê? Porque a paz, olha a paz, gente, a paz não depende das circunstâncias. O momento ali é desesperador, é angustiante, meu Deus, que turbulência, né? Mas o passarinho está ali seguro, gente. Menor problema com aquela catarata. Não tem o menor medo daquela catarata, né? Ele está ali em paz, curtindo o frescor daquele ambiente. Então, nós vemos isso, né? O bispo tem dito que a paz, ela não depende das circunstâncias. Amém? Ela não depende das circunstâncias. Ela é uma coisa aqui dentro, olha, que Deus traz para nós, né? Que Deus nos dá. E Davi, nesse salmo aqui, ele usa essa metáfora, né? Essa figura de linguagem do pastor com as ovelhas, né? Usando a própria experiência dele para declarar a sua confiança em Deus. Sua total confiança de que Ele é o pastor, Ele é o que traz a paz, amém? Que Deus é o Deus que livra, que cuida, que guarda, independente das circunstâncias, independente de tudo que ele estava vivendo. Ele estava vivendo, gente, debaixo de perseguição, tinha que fugir. Você já viveu como um fugitivo? Deve ser uma coisa horrorosa, não é? Ninguém pode saber onde eu estou, foge, corre, não, né? Está sempre, né, o outro ali atrás está chegando, vamos para cá, deve ser uma coisa muito assustadora. Mas então vamos aqui ao Salmo em si, né? Desde o primeiro versículo ali, Davi então declara assim: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, amém, gente? Que bonito isso aqui, né? Saber assim, ó, que Deus era o pastor dele, ele sentia assim, olha, eu tenho um dono. Quantos aqui tem um dono? Amém? Que bonito, gente. Olha, isso aqui nós temos que aprender com Davi, aprender a viver esse salmo. O Senhor é o meu pastor, eu não estou sozinho, amém? Eu tenho alguém que zela por mim, que cuida de mim. Eu tenho um pastor que me ama, né? E como um pastor que Davi era, responsável, cuidadoso, né, com as ovelhinhas dele, ele sabia
que se ele não providenciasse comida, se ele não providenciasse água, né, para as ovelhas, abrigo para o rebanho, elas iam ficar desamparadas, ia haver falta. Ele sabia disso aqui. Mas ele, eu fico imaginando, você já pensou ele, olha, junto com aquele exército, um exército de homens, né, brutamontes, furiosos. Davi tinha que providenciar comida para aquele povo todo, você já imaginou? Ele tinha que arrumar sustento para aquele povo todo. Não devia ser uma coisa simples, mas ali no meio daquele deserto, né, daquela escassez, ele está ali declarando: Senhor é o meu pastor. De nada eu terei falta, amém? De nada eu terei falta, eu não vou ficar desamparado, porque Deus cuida de mim. Jesus, certa vez lá em Lucas 22, 35, e Davi, gente, ele tinha certeza, olha, foi Deus que me chamou, foi Deus que me ungiu, não fui eu, foi Deus que me ungiu. Então ele me enviou. Se eu estou aqui vivendo o que eu estou vivendo, não importa, Deus vai cuidar de mim, amém? Fala para a pessoa do seu lado: você tem convicção de que foi Deus que te chamou? Deus que te trouxe para o reino dele? Foi Deus que te trouxe para o aprisco dele, amém? Foi Deus que te trouxe para esse rebanho. Então ele é o seu pastor, você não está sozinho, amém? Ele cuida de você. Glória a Deus. Aleluia. Olha, Lucas 22, Jesus pergunta, em 35, Jesus pergunta assim para os discípulos. Depois de Jesus perguntou aos discípulos: por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei? Sem bolsa, sem sacola, sem sandálias? Jesus envia os discípulos. Fala, vão fazer a obra, vão pregar. Jesus os unge e os envia. Depois Jesus fala: faltou alguma coisa para vocês? Quando eu enviei vocês, Jesus fala: vão sem nada, vão na fé. E eles respondem o quê? Nada, não faltou nada, Jesus. Nada, nada nos faltará. Quantos podem dizer isso com fé? Nada nos faltará. Deus vai nos suprir, amém? Jesus falou assim, olha, em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Nessa palavra que o bispo tem pregado sobre paz, ele falou uma frase, que a paz significa nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Paz é nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Portanto, nada te faltará. Jesus prometeu que Ele te daria a paz. Ele prometeu, amém? Deixo-vos a paz. Quando Ele foi para a glória, Ele falou: deixo para vocês a paz. Então Ele está prometendo que não vai faltar nada para nós em nome de Jesus, amém? No verso 2, ele diz assim, olha, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Que lindo. Imagino que Davi ficava vendo as ovelhas ali, né? Deixa eu levá-las para um pasto gostoso, verdinho, que tem abundância de comida para elas. E as ovelhinhas, assim, estavam ali, feliz da vida, curtindo, né? Usufruindo daqueles pastos verdejantes. Então era Davi que as conduzia até os ribeiros de água. Ele fala que Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Davi sabia que tinha que levar as ovelhas no lugar das águas tranquilas. Não era águas turbulentas, agitadas, não, deixa eu tirá-las daqui, vou levar ali para onde tem águas tranquilas. Ele fazia isso com as ovelhinhas dele. Então ele começava a buscar Deus no meio do deserto, no meio do sofrimento, no meio daquela turbulência, Saul correndo atrás dele, o exército vindo de cá, né, luta para lá, o próprio exército dele difícil de administrar, eram muitos problemas. Mas ele orava ali e falava: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso, amém? É Deus que me sustenta, é Deus que me guarda, é Deus que me traz paz. Ele é o pastor que refrigera a minha alma, amém, gente? Nosso Deus é o pastor que nos refrigera nos momentos de turbulência da nossa vida. Quantos sabem que a vida cristã tem turbulência?
Tem, né? Jesus nunca prometeu que nós não teríamos aflições nesse mundo. Pelo contrário, ele fala, no mundo tereis aflições. Faz parte dessa vida, viu, gente? Mas ele fala, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então Jesus venceu o mundo. Então ele é o nosso pastor, ele é aquele que refrigera a nossa alma, sabe? Que nos faz deitar, pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Tem um salmo que diz assim, olha, em paz me deito e logo pego no sono. Salmo 4:8. Porque, Senhor, Tu me fazes repousar seguro. Tu me fazes repousar seguro. Que bênção. Esse é o seu Deus, esse é o Deus que você serve, esse é o pastor que cuida de você. Ele faz você repousar. Gente, as ovelhinhas ficavam lá seguras, se ajuntavam ali felizes da vida, né? Elas deitavam naquele pasto verde ali, não tinha preocupação com o dia de amanhã, elas sabiam, amanhã a comidinha está garantida, né? O riachozinho das águas tranquilas aqui do lado está garantido. Fala para a pessoa do seu lado, você sabia que está garantido o seu futuro? Está garantido. Porque o Senhor é o seu pastor, Ele não vai deixar que nada te falte, Ele não vai te deixar em angústia, amém? Ele é a sua paz, Ele é aquele que completa tudo na sua vida, em nome de Jesus. Verso 3, ele fala, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi sabia muito bem que as ovelhas precisavam ser guiadas. A ovelha, ela precisa ser guiada, senão ela se perde. Ela se perde, entra nos piores lugares, né? Ela precisa de um pastor cuidando, direcionando, guiando. E esses tempos eu estava vendo um videozinho na internet, eu falei, gente, não é possível uma coisa dessa, a ovelhinha vem correndo assim, ela cai num buraco, entre duas pedras, ela atola ali mesmo e não tem jeito de sair. E aí vem alguém ali, levanta, tira ela, põe para fora, ela sai correndo assim, gente, mas 2 minutos ela vai e volta, cai no mesmo buraco. Aí eu falo, gente do céu, olha isso, olha o trabalho de um pastor, né? Mas é assim que Deus faz conosco, amém? Ele nos guia pelas veredas da justiça. Ele conduz o nosso caminho, é Deus que conduz o nosso caminho, Ele sabe por onde nós temos que ir, né? E Davi aqui compara então, Deus, né, o pastor zeloso, que é o nosso Senhor, que guia, alimenta, sustenta e protege o seu povo, né? O Senhor que renova as nossas forças e nos guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ele prometeu que ensinaria o caminho que nós deveríamos seguir, amém, gente? Deus ensina o nosso caminho, Ele abre os nossos olhos, Ele nos conduz, não deixa a gente errar. E verso 4 diz assim, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Olha que lindo. Gente, Davi amava as ovelhas dele, ele amava aquele rebanho, ele cuidava realmente com o coração, né? E Davi, ele amava tanto aquelas ovelhas que ele enfrentou leão para salvar as ovelhas da boca do leão. Ele enfrentou o urso, é isso que a Bíblia diz. Ele lutou com o urso, arrancou a ovelha das garras do leão, de tanto que ele as amava, de tanto que ele cuidava delas. E a Bíblia fala assim, olha, que Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura esse Deus não nos dará juntamente com Ele, graciosamente, todas as coisas. Olha que Deus maravilhoso que nós temos, né? Que não mediu esforços. Então Davi sabia que o nosso Deus é esse pastor que dá a vida pelas ovelhas. A Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o mercenário não. O mercenário, ele vê o lobo chegando e ele, foge. Fala, te vira aí, minha querida, estou fora. Ele vai cuidar de si, isso é um mercenário. O pastor não. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Davi deu a sua vida pelas ovelhas, arriscou, né? Ele tinha o risco de morrer ali, lutar com um urso, lutar com um leão, para salvar uma ovelha.
mas ele fazia isso. Ele tinha o coração, ele sabia que Deus era para com ele o pastor perfeito, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Amém? Então olha só, aqui nesse texto fala isso, olha, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, o povo de Deus, gente, pode passar por calamidades terríveis, por problemas, perigos, né, sombra da morte, né, escuridão, assim, podem ser tipo causas naturais, gente, sofrimentos, doenças, né, a própria morte, ou malignas, né, que são perseguição espiritual mesmo, né, destruição causada pelo diabo mesmo, né, e por pessoas más, instrumentos do Satanás. Mas não importa, pode ser tanto de uma forma como de outra. Nos dois casos, nós não precisamos temer. Você não precisa ter medo do diabo, por mais que ele lute contra você. A Bíblia diz que ele anda como um leão ao nosso redor, procurando alguém para devorar. A Bíblia diz isso, que o diabo está o tempo todo querendo fazer o quê? Devorar, tirar você do caminho de Deus. É igual um leão que fica ali, né? Como um leão que ruge, a palavra de Deus diz. Mas nós servimos o leão da tribo de Judá. Quantos podem dizer amém? Que é o Deus Todo-Poderoso, que venceu Satanás, que venceu as trevas, amém? Então nós não precisamos temer. Não precisamos temer, mesmo que nós passemos pelo vale da sombra da morte, momentos difíceis, né? Momentos de luta, de escuridão. Deus está conosco, nós nunca estamos sozinhos. Ele é o nosso pastor maravilhoso, amém? E ele fala, ainda que eu ande, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Que coisa linda, tem coisa mais bonita do que essa? Isso aqui é o verdadeiro evangelho, isso aqui é andar com Deus. Isso aqui que Davi vivia, gente, mais do que conhecer, ou né, aparência, não é de aparência, ele sabia, Deus está comigo. Quantos têm convicção de que Deus está com você? Deus está conosco, Deus é Emanuel, Deus conosco, Deus presente, Ele está conosco nos momentos difíceis, momentos de angústia, de luto, nos momentos de bênção, de alegria também, mas nós nunca estamos sozinhos, amém? Não precisamos temer o mal, né? Não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo. É a presença de Deus que traz proteção, é a presença de Deus que traz segurança para nós, mesmo diante dos perigos que nos assombram. Muitas vezes a gente fica, meu Deus, né? Ai, estou apavorado, estou desesperado, mas nós temos que fazer o quê? Ir para o altar, para a presença de Deus. Senhor, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu pastor, o Senhor não vai deixar que nada me alcance, que o mal me alcance, né? Você tem que declarar a palavra, praga nenhuma chegará à minha tenda, amém? Aos seus anjos dará ordens ao meu respeito, para que me guardem. É isso, nós precisamos proclamar a palavra, amém? Nossa segurança no Senhor é a confiança de que Ele nos protege de todo mal. E aí ele continua aqui, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam ou me protegem. A vara e o cajado eram instrumentos do pastor. Davi certamente tinha lá a vara e o cajado. Para que serviam? A vara era usada para defender as ovelhas dos predadores, né, para atacar os adversários malignos das ovelhas, né, o urso. Então ele vinha era uma vara, um pau, uma coisa assim, né, que ele lutava, era para defender. O cajado, todo mundo aqui sabe como é que é um cajado, né, vocês devem ter visto na época de Natal que tem o pastorzinho com cajadinho, né, é uma vara, parece uma bengala, parece um cabo de guarda-chuva. Né? Que tem aquela volta assim no cabo e na ponta, e ela servia para quê? Para puxar a ovelha mesmo pelo pescoço. Quando ela estava saindo do caminho, ela fisgava ali, ops, vem para cá, né? Está indo para o caminho errado, minha querida, vem cá. Pegava ali aquele cajado e puxava, né? Servia também quando elas caíam no buraco, e para corrigir quando elas eram desobedientes também. Tá? Então era para isso que servia o cajado, né? O pastor impedia as ovelhas de irem para longe e impedia o rebanho de se desviar ali para caminhos perigosos. Então nos dois sentidos, da vara e do cajado,
existe proteção, existe consolo, amém? Cajado de Deus não vai deixar você se desviar, amém? Quando você estiver pondo o pezinho para fora ali, vai vir Deus assim, olha, vem para cá, meu querido, puxa para dentro. Está indo para o caminho errado, não é ali não, é para cá, né? Não é lá para o lado de lá, não é para o lado de cá. Deus vai trazer você em nome de Jesus, amém? O cajado e a vara vão te proteger, né? Vão te livrar, proteger contra o inimigo, contra Satanás, né? Contra o mal que tenta te tirar do caminho. E aí no verso 5 ele diz assim, olha, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. É interessante que até aqui ele veio falando de pastor, de ovelhas. Nesse versículo, daqui em diante, ele começa, ele muda a simbologia aqui de Deus, né? De pastor para o nosso anfitrião, aquele que nos recebe, amém? Que nos recebe como convidado de honra. Quantos aqui são convidados de honra do nosso Deus? Ele fala assim, olha, ele me prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Os nossos inimigos, gente, segundo inimigo, não são pessoas, tá, queridos? São inimigos espirituais que a Bíblia está falando. Então, que inimigos são esses? A carne. O que é a carne? A sua carne é sua inimiga, você sabia disso? A carne, nossa carne, natureza pecaminosa, ela é nossa inimiga. A Bíblia diz que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, para que a gente não faça o que seja do nosso querer. A carne, ela quer que você não faça as coisas de Deus. Se você for perguntar para a sua carne o que ela quer fazer tudo que é prazer, vida boa, sombra e água fresca, mesmo que seja contra a palavra de Deus. A carne, ela não se preocupa com a palavra, né? Com o que é santo, com o que é de Deus. E nós temos inimigo Satanás mesmo, né? O diabo, além da carne, que é o nosso inimigo maior aí, né? Que fica tentando nos derrotar, como eu disse aqui, como um leão. E a palavra está falando aqui que Deus, o Senhor, nosso pastor, o nosso anfitrião, Ele prepara para nós uma mesa de honra na presença dos nossos inimigos. Ou seja, isso aqui simboliza o cuidado, a honra de Deus, o sustento de Deus, mesmo diante dos opositores. Amém? Mesmo diante da sua carne que está ali tentando te fazer pecar, tentando te fazer desobedecer a Deus, mas Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus, amém? Ele vai te preparar uma mesa de honra na presença dos seus inimigos, na presença do diabo. Satanás vai te ver ali vencendo o pecado, vencendo, amém? O mal em nome de Jesus. E depois ele diz assim, unges a minha cabeça com óleo. A unção, como eu já falei aqui, ela era um costume lá nos tempos antigos em Israel. Então derramava óleo realmente na cabeça, né? E significava receber, a unção ela é usada também, tem vários significados. Um deles é isso aqui, quando um convidado de honra chegava em casa, ele era recebido com unção, com óleo na cabeça, um óleo perfumado, um óleo cheiroso. Aquilo era valorizar o convidado. Era uma honra para a pessoa que chegava, tá? E então a Bíblia fala aqui, unges a minha cabeça com óleo. Ela estava também, a unção também estava associada a momentos de alegria, momentos de celebração, e também tinha o significado mais profundo, que é a unção do Espírito Santo. Amém? Quando Davi fala, unge minha cabeça com óleo, ele está profetizando ali, que nós seríamos cheios do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus que nos sela como filhos, que traz sobre nós essa proteção, que o diabo não pode nos tocar, esse óleo precioso, né, que é com o qual nós somos ungidos, que traz sobre nós a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Davi, quando foi ungido, a Bíblia diz que ele acabou de ser ungido, o Espírito Santo veio sobre ele, a partir daí ele ficou cheio do Espírito. Então, Deus, o nosso pastor, é aquele que nos unge. Quantos aqui receberam Jesus já como seu Senhor e Salvador? Certamente você recebeu o Espírito Santo da promessa, você recebeu o selo do Espírito. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos juntamente com Ele o Espírito Santo, que é esse Espírito maravilhoso que nos conduz, que nos guia, amém? Que nos leva, que nos ensina, que nos mostra quando nós erramos. E Davi está falando, o Senhor me unge com óleo, eu não estou sozinho, o Espírito Santo está comigo, o Espírito Santo está me ensinando o caminho, amém? E ele fala que o meu cálice transborda
Olha, o cálice transborda, né? Vai encher tanto o cálice que vai transbordar. A taça cheia, gente, está relacionada à vida abundante que Deus tem para nós. Quantos dizem amém? Quantos recebem essa vida que Jesus proporciona? Amém? Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Abundância, transbordante, amém? Significa isso, meu cálice transborda. Então nós servimos a um Deus infinito, amém? Nosso Deus não tem limites. Ele tem toda sorte de bênçãos para nos dar, para derramar sobre nós. Então nós não precisamos mais viver sedentos, solitários, famintos, angustiados, porque o nosso cálice transborda. E finalmente o verso 6 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Meu Deus, gente, o que mais que você precisa? A Bíblia está dizendo assim, ó, bondade e misericórdia. Gente, bondade. Quem sabe que o seu Deus é bom? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo nosso Deus é bom. Deus sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Deus é um pai bondoso, um pai amoroso. Deus é bom para nós. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida nós teremos esse Deus juntamente conosco, cuidando de nós, esse Deus que nos ama, que é bom, amém? Mateus 7,11, Jesus fala assim para os discípulos: ora, se vós que sois maus, que o ser humano é mau, viu? Sem Deus é mau. Ele fala: se vocês que são maus, sabeis, vós que sois maus, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais seu Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus é bom. Deus é bom. Essa é uma verdade que tem que estar cravada no nosso coração. Tem muita gente que no momento da luta acha: não, Deus está me punindo, Deus é mau. Não, você tem que entender o seguinte: olha, não importa a circunstância, não importa o momento que eu estou passando, eu tenho que entender assim, ó, Deus é bom. Deus é bom, não importa se eu estou sofrendo, não importa se está difícil, não importa, Deus é bom o tempo todo, amém? E a misericórdia de Deus, as misericórdias de Deus, a Bíblia diz, tem um salmo que fala assim, que elas se renovam todas as manhãs. A misericórdia de Deus é o que faz você estar vivo, é o que faz você levantar todas as manhãs, é o que faz você ter vida eterna, amém? São as misericórdias do Senhor. A Bíblia diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque nós somos indignos de viver uma vida na presença de Deus, uma vida plena, mas as misericórdias de Deus se renovam. Hoje cedo as misericórdias de Deus se renovaram sobre nós. Deus olha para nós através do sangue precioso de Jesus Cristo, e Ele então fala assim: é meu filho amado, ele merece, eu vou cuidar dele, ele está debaixo da minha proteção, ele está debaixo ele está aqui, faz parte do meu rebanho, amém? As misericórdias do Senhor não têm fim, e a Bíblia está terminando esse versículo falando: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Davi tinha essa convicção, e não era só porque ele estava feliz lá no pasto cuidando das ovelhas com o pé cruzado, não. Porque ele sabia que ele aprendeu isso quando ele estava cuidando lá do pasto, mas ele está recitando, ele escreve, ele traz à existência essas palavras, ele traz à existência esse salmo no momento de luta, no momento de maior luta da vida dele. E é isso que nós temos que aprender, sabe, queridos? Quando nós estamos passando pressão, você não tem que se rebelar contra Deus e brigar: Deus não me ama, Deus não isso, Deus não aquilo, não. Eu vou buscar lá dentro de mim. Olha só, eu me lembro de eu cuidando lá, Deus é o meu pastor, Deus está cuidando de mim. Não importa se eu estou aqui no meio da turbulência, Deus vai me livrar. Assim como eu livrava a ovelhinha lá, quem dirá Deus? Ele é o verdadeiro pastor. Ele vai me livrar das mãos do urso, das mãos do leão. Ele vai me livrar, sabe, das circunstâncias. Deus é aquele que cuida de mim. E ele termina esse salmo dizendo assim: e habitarei na casa do Senhor
para todo sempre. Para todo sempre. Davi amava a casa de Deus. E ele sabia que é na casa de Deus que nós somos guardados. É na casa de Deus que nós somos supridos. Quantos podem dizer amém? É na casa de Deus que nós somos revigorados. É na casa de Deus que nós somos protegidos. É na casa de Deus. Esse é o aprisco do qual você faz parte. A casa de Deus, a igreja, é aqui que Deus cuida de você, é aqui que Deus te protege, é aqui que Deus te livra, é aqui que Deus abre os seus olhos, é aqui que tudo acontece. Então ele diz assim, ele termina o salmo dizendo: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quantos podem dar um aplauso a esse Deus? Glória a Deus, aleluia, Ele é a nossa paz. Ele é o nosso pastor, Ele é aquele que cuida de nós, amém? Eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos agora clamar e orar e declarar a nossa fé nesse Deus maravilhoso.